Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui no nosso canal, onde nós tratamos de assuntos bíblicos. E hoje nós vamos responder uma pergunta bem legal do Simon. Se você quiser participar conosco aqui, mande a sua pergunta para o meu canal aqui no Instagram. Aproveita e me segue aí no Instagram, olha, Instagram que está aparecendo aí embaixo. E mande a sua pergunta para mim, um vídeo na horizontal, eu vou responder você aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a dança. É pecado dançar? E aí? Davi dançou. Como é que a gente pode entender isso aí? Vamos responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Olá, Pastor Eleazar. Meu nome é Simon. Eu tô aqui para fazer uma pergunta. É pecado dançar? De acordo com Êxodo 32, versículo 19, diz: Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E aí, pastor? É pecado dançar? Fala sério. Obrigado, Simon, por sua pergunta. Uma pergunta bem interessante, é uma pergunta intrigante, não é? Será que é pecado dançar? A Bíblia fala da dança em alguns momentos, e momentos positivos, momentos negativos, como, por exemplo, o caso de Davi, né, dançando diante do Senhor. Nós temos este caso que você leu, onde o povo de Israel estava dançando diante de um Deus que eles fizeram, um bezerro de ouro, uma divindade pagã. E aí a gente se pergunta, realmente é certo, é errado dançar? Veja, nós precisamos entender um pouquinho sobre a cultura judaica, a cultura daquele tempo, daquelas pessoas, entender a cultura que nós temos hoje, o tempo em que nós vivemos e os aspectos singulares da palavra de Deus, aspectos únicos que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, a dança de Davi, está dentro de um aspecto singular, não é? A gente não tem mais aparições de Davi fazendo isso ao longo da sua vida, e eu queria fazer então a análise com vocês. Vamos lá. Veja, algumas pessoas, a maioria das pessoas que querem um ministério de dança na igreja, ou não tem nada a ver eu ir dançar o meu forró, dançar funk, axé, enfim, não acho que tem problema algum eu dançar, ou trazer a dança para dentro da igreja, como eu mencionei, um ministério de dança. Estas pessoas, elas se valem principalmente da história de Davi, para mostrar que Davi dançou diante do Senhor, e também do Salmo 150, que nós vamos fazer uma análise rápida aqui nesse vídeo. Bom, no caso de Davi, está lá relatado em Crônicas, eu tenho até um material que eu vou deixar aqui com vocês no link da descrição, um material do site Música e Adoração. É um site muito legal, fala sobre estes temas que envolvem a música, a dança, enfim. Tem vários artigos lá, mas eu achei bem interessante que aborda o tema de uma forma assim bem equilibrada, né? Davi dançou? Dançou. Dançou. Não tem que você ficar, veja bem. Não, Davi dançou. As perguntas, na verdade, que nós fazemos são as seguintes. Que tipo de dança Davi dançou? É muito fácil pegar o texto bíblico e descontextualizar o texto bíblico para trazer um ministério de dança na igreja hoje. Davi dançou, também vou dançar. Você viu como ele dançou? O que você entende por dança? O que é dança? O que é dança hoje, em 2023? É a mesma coisa que era dança 500 anos antes de Cristo? A alegria que entrou no coração de Davi, que transbordou e fez com que ele dançasse diante do Senhor. Que tipo de dança foi essa? Ele saiu pulando, saiu rebolando, saiu descendo até o chão? Como foi a dança? A gente precisa entender esse contexto. Acho que é bem interessante a gente fazer essa diferenciação entre o que é dança hoje e o que era dança há milhares de anos atrás. Um outro aspecto precisa ser considerado. Onde foi realizado isso? Davi em algum momento trouxe esse ministério para dentro do templo. Em algum lugar da palavra de Deus nós encontramos a dança sendo representada dentro da igreja, dentro do templo. A gente vai ter em algum momento alguém dançando dentro da igreja, um ministério de danças no templo, no santuário, enfim, não.
Nós temos também um exemplo de dança coletiva, não é? Davi juntou a turma e todo mundo foi dançar. Então, são perguntas que são importantes nós respondermos. Como eu disse, eu tenho aqui o site a Música e Adoração, e aqui diz assim, olha, Davi dançou sim. Entre outras coisas, eu vou ler alguns trechos apenas aqui deste artigo. Não é? Davi dançou sim, a Bíblia não registra a condenação de Deus para essa atitude. Agora, nós, habitantes do século XXI, cobertos até os dentes por uma sensualidade e imoralidade descomunal, é que temos problemas com o aspecto moral da dança. Davi, sem questionar, Davi nem questiona se o ato de sua dança foi ou não imoral, pois estava em pleno regozijo e cheio da presença de Deus. Sua dança fora, sem sombra de dúvidas, legítima e sem qualquer conotação de vadiagem ou imoralidade. Porém, a dança como elemento de adoração coletiva, vamos juntar aqui um grupo de dança, vamos ver aqui todo mundo para fazer um ministério de dança, etc., não encontra respaldo bíblico, mesmo se considerarmos os atos posteriores do próprio Davi. Tanto é verdade que em toda a preparação dos dispositivos para o culto no futuro templo, localizados ali nos textos de 1 Crônicas, Davi em nenhum momento encontra lugar para a dança. Aquele episódio de dança foi um ato de máxima e santa excitação pela glória de Deus presente na arca. Santidade de um homem que, sem sombra de dúvida, sabia a função da arca dentro do templo ou do santuário. Foi um ato único, espontâneo e imediato, nascido diretamente da alegria suprema, diante da certeza da aceitação de Deus, a todos os preparativos feitos anteriormente para o transporte da relíquia sagrada. Esta manifestação não se repetiria mais em toda a narrativa bíblica, mesmo nos mais exaltados momentos de júbilo. Então você vai perceber que mesmo diante das maiores alegrias, a gente não vê novamente algo parecido acontecendo. Nós não vemos uma dança coletiva e não vemos o próprio Davi dando instruções que no templo, na liturgia do culto, vamos usar a dança como um elemento. A gente precisa entender o contexto em que isso aqui aconteceu. Davi, ele trouxe a arca no primeiro momento e ele fez uma consulta. Você pode ler depois nos livros de crônicas, você vai encontrar ali a história de Davi levando a arca sagrada. Ele manda trazer a arca, só que antes ele faz uma consulta com alguns anciãos. E aí, o que vocês acham e tal? E aí vem a sugestão de colocar num carro bonito, bem ornamentado, um negócio bem... E Davi capricha, né? Faz uma carruagem muito bonita, com animais assim bem preparados para levar, coloca a arca e vai naquela maior alegria. E ali fala também que havia tamborins e muita festa e muita alegria, até que Uzá meteu a mão e caiu fulminado diante da presença do Senhor. Davi passou 3 meses refletindo sobre esse acontecimento, entristecido. A arca foi para a casa de Obed-Edom. E ali na casa onde a arca ficou, pelo tempo que se seguiu, Deus abençoou aquela casa, Deus fez prosperar. Mas agora Davi, ele busca diretamente a Deus, ele ora, ele busca ao Senhor para ter a resposta do que fazer e da maneira correta, como fazer. E aí você vai perceber, no segundo momento, em que Davi traz a arca agora para o local apropriado, ele não usa carro de bois, ele vai seguir as leis que Deus já havia estabelecido, ali em Levítico, em Êxodo, que os levitas deveriam carregar a arca da aliança e não um carro de bois. Os levitas deveriam conduzir toda aquela cerimonial, todo aquele cerimonial, toda a liturgia. Inclusive, você vai notar, pode fazer uma análise dos 2 episódios e você vai descobrir, por exemplo, que os tamborins são retirados. Então você vai notar que há já uma diferença na música. Alguns instrumentos musicais são retirados, como é o caso dos tamborins, eles são retirados no segundo momento, quando os levitas assumem, os pastores assumem e eles vão levar a arca, nós já temos algumas coisas diferentes. Davi ele fica muito feliz e
Eu entendo que não foi necessariamente a música que fez com que Davi se extravasasse naquela alegria diante do Senhor, até porque, como disse, o elemento rítmico que marca e que faz com que a gente possa até se mexer foi retirado, os tamborins foram retirados. Então nós não entendemos ali como uma dança imoral, como eu já li, uma dança degradante. Lendo um pouco mais aqui, diz o seguinte: antes de aprovar a dança segundo o exemplo de Davi, leiamos o restante do relato de 1 Crônicas 15, onde o mesmo homem que dançou elimina qualquer elemento de expressão corporal do sistema de adoração no templo. No secreto, no íntimo de nossa adoração, se forem nossas intenções e motivos puros e santos segundo os desígnios de Deus, dancemos por alguma dádiva conquistada, choremos por uma dor aguda, clamemos em voz alta por um desejo a ser saciado, mas, ao chegarmos para adorar no templo de Deus, continuemos a seguir o exemplo daquele homem segundo o coração de Deus e eliminemos o impróprio, o tamborim, a dança, os desejos de nosso coração carnal. Então, você está numa dor, sabe, absurda, extrema, chore, grite, clame. Lá dentro da sua casa você pode fazer o que você quiser, sabe? Rasga a roupa, rasga. A gente vai perceber que o povo de Israel, eles eram muito intensos nas demonstrações dos sentimentos, né? O povo de Israel sentia uma dor profunda, rasgava as vestes, jogava pó na cabeça, deitava-se no chão, ficava sem comer. Era uma coisa assim para mostrar a dor que realmente estava afligindo o coração. Então, quer fazer como Davi? Quer se extravasar na sua alegria? Sabe, Deus te concedeu uma casa própria. Há quanto tempo você queria aquela casa? Anos pedindo, e agora que você tem a bênção, o que você vai fazer na hora que você botar o seu pé dentro da sua casa em agradecimento a Deus? Eu não sei. Se você vai pular, se você vai subir em cima da mesa, se você vai gritar, se você vai glorificar, eu não sei como você vai fazer. Eu não sei qual é a maneira como você tem de demonstrar a sua alegria por aquela bênção alcançada. Eu não sei se você, sabe, tendo um filho, um esposo, uma esposa que foram desenganados pela medicina, estava com um tumor, um câncer, sabe, em estágio avançado e a medicina chegou e disse, não tem mais o que fazer. E você foi na igreja, e você pediu oração, e orou, e buscou, e Deus fez um milagre. E os médicos olham agora para o exame e dizem assim, eu não sei, não parece ser a mesma pessoa. Eu olho esse exame e olho o de cá, não tem condições de ter sido a mesma pessoa. E sabe, no momento em que aquela pessoa que você mais ama entra pelas portas da sua casa, como é que você vai extravasar na sua alegria diante do Senhor? Eu não sei. Se você vai gritar, se você vai chorar, se você vai sentar no chão e se você vai desmaiar, eu não sei. Davi, diz a Bíblia, dançou, não sei como foi a dança dele, eu garanto para você, não foi o que a gente vê hoje aí. Foi um evento único, uma coisa especial na vida daquele servo de Deus, daquele homem de Deus, segundo o coração de Deus. Agora, uma coisa é a gente olhar para a história de Davi e usar aquele elemento, aquele momento específico da vida dele, particular dele, e que extravasou ali no público, e a gente vai querer pegar aquilo ali e trazer para dentro da igreja. E por fim, tratando ainda desse episódio de Davi, eu gostaria de ler algo bem interessante que diz o seguinte: a dança que Davi executou perante a arca é bem diferente, mas bem diferente da dança que hoje nós conhecemos. A dança de hoje tem uma função erótica, tem função de preencher os nossos próprios vazios, é apenas um balançar de corpos sem qualquer propósito. Davi dançou diante da arca, um símbolo da própria presença de Deus, mas nunca mais repetiu tal ato. Hoje nós dançamos por qualquer motivo, sem mesmo refletir sobre o significado de Deus em nossas vidas. Volto a lembrar que a dança nunca, em lugar nenhum da Bíblia, foi executada dentro do templo. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos um ministério de danças para o santuário, os levitas trazendo as pessoas para dançarem no santuário. Olha, ensaia lá para poder dançar diante do Senhor. Não. O próprio Davi teve apenas esta ocasião única. E como eu falei, como eu li aqui no artigo, mesmo em outras ocasiões bíblicas em que o povo estava extravasando em alegria, em júbilo diante de Deus, a gente não vai ver
este momento novamente de dança, enfim. A gente vai perceber que dentro do contexto do santuário, a ritualística era completamente estrita e restrita. Os levitas eram aqueles que conduziam a liturgia, o culto, e não era permitido dentro do templo nem tamborins, e não eram permitidas também danças, nada disso. Dentro da ritualística do santuário a gente não vai encontrar. Pastor, e no Novo Testamento a gente também não encontra. Tá? A gente encontra Paulo dizendo que o nosso culto seja um culto racional. É só. Pastor, mas se a gente vai no Salmo 150, no Salmo 150 nós encontramos Davi dizendo para nós louvarmos a Deus com danças. E o Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o ao som do saltério e da harpa. Louvai-o com aduf e com flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Todo ser que respira, ou tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esta minha versão, aqui no verso 4, diz louvai-o com aduf e com a flauta, e ao passo que algumas outras versões diz louvai-o com adufes e danças ou com tamborins e danças. Esse texto aqui ele é bem utilizado também para aqueles que gostam de defender a dança. Alguns, inclusive, querem fazer um vínculo do verso 4 com o verso 1. Louvai a Deus no seu santuário. Então, é para louvar no santuário com dança. Alguns já fazem essa exegese aí meio estranha. Numa análise exegética, este versículo 1 pode ser compreendido da seguinte maneira. Ali uma espécie de paralelismo, onde louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento. Então, é o local onde o santuário de Deus estaria, onde ele habitaria, seria nas cortes celestiais, no firmamento, ou seja, nos céus. Então, não tem que ver necessariamente com o santuário terrestre, até porque, se essa fosse uma ordenança, a gente notaria algo extremamente interessante. Nunca houve uma ocorrência ou um ato de obediência se isso aqui fosse algo mandatório, se fosse uma ordenança divina, nós não temos nas páginas da Bíblia em nenhum momento essa ordem sendo seguida. Em nenhum lugar a gente vai perceber o povo fazendo isso, né? Adorando a Deus dentro do seu santuário com danças. Então isso nunca aconteceu. Então a gente vai perceber que de fato não é uma ordenança. O verso 1, se for misturado com o restante do contexto para uma tentativa de dizer que deve-se dançar dentro da igreja, vai sair completamente do contexto. Mas vamos lá. Pastor, e por que na sua versão diz aduf e flauta? Em muitas versões dizem adufes e flautas e outros dizem danças. Veja, a palavra que é utilizada aqui para flauta também pode ser tem várias traduções, mas entre as traduções dessa palavra está a flauta e está também a dança. Então, é uma preferência de alguma versão da Bíblia usar esta tradução da dança. É uma preferência que alguns tiveram. Entretanto, olhando para o próprio contexto do Salmo 150, a gente vai perceber que a tradução flauta ela vai se adequar melhor, talvez, ao texto do que a dança. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo o seguinte, olha, vá ali para mim na rua, compre abacaxi, morango, maracujá, laranja e manga. E aí você vai, pega o abacaxi, o morango, o maracujá, enfim, pega as frutas que eu solicitei e passa na costureira. Chega na costureira e diz, me dá uma manga de camisa aí. E ela corta uma manga e aí você leva e traz para mim, olha, tá aqui a manga que você pediu. Eu disse, rapaz, eu te pedi laranja, eu te pedi abacaxi, morango, mas a manga é fruta. Mas isso aqui também não é manga? A palavra é a mesma, só que o contexto é diferente. Percebeu? É a mesma palavra, mas eu desconsiderei completamente o contexto. O contexto era de frutas, era na quitanda, eu não precisava sair de lá, passar na costureira para pegar uma manga de camisa. Por quê? Porque a manga, no contexto em que outros frutos estão sendo citados, a manga seria mais um fruto. Então você tem um contexto de saltério,
de harpa, de trombeta, de símbolos. Então, qual seria a melhor tradução? Flautas ou dança? Num contexto em que está se falando de instrumentos musicais, eu acredito plenamente que a melhor tradução, respeitando esse contexto, seria de flautas e não de danças. Entende? Então, usar este verso do Salmo 150 para dizer que não tem nenhum problema, que pode ser usada a dança, inclusive dentro da igreja, não é coerente. Esse verso ele não pode ser usado de maneira definitiva. O máximo que eu posso dizer é que tem uma tradução que permite, mas eu não posso dizer que ela é final, que ela é autoritativa e que é a única possibilidade. Então você tem um texto, vamos dizer assim, obscuro em sua tradução, ele tem a possibilidade de ser traduzido por flautas ou por danças, dentro de um contexto onde tem vários instrumentos. Eu naturalmente acredito que mais um instrumento seria o lógico, mas mas eu quero que esta seja a tradução para usar a dança dentro da igreja. Bom, aí é uma opção sua. Percebe? O texto não é... Você não pode usar esse texto como palavra final e dizer assim, a Bíblia está autorizando. Não, a Bíblia não está autorizando. Eu estou preferindo uma tradução, tirando essa tradução do contexto, para que a minha visão particular possa ser endossada. Então, eu particularmente não usaria esse texto como palavra final para dizer que a dança é algo aceitável e que deveria ser utilizada dentro do templo. Alguns podem estar me perguntando, pastor, e sobre essa questão dos tambores e a bateria, esses tamborins aí que o senhor falou que no segundo momento foram retirados e tal. Bom, esse daí é outro tema, é outro assunto. O jovenzinho perguntou sobre a dança e eu quis me ater realmente a este outro aspecto. Eu estou falando isso porque muita gente vai começar a falar e perguntar. Então esse vídeo tem o propósito de responder a essa pergunta sobre a questão da dança, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.